vem com o pão. Olá, irmãos! Estamos aqui no segundo bloco do programa de hoje, conversando aqui com o Cristiano e com o Gilmar. E o Gilmar, no primeiro bloco, estava nos falando um pouquinho de como o Senhor fez a transformação na vida dele, quebrando aí, né, os problemas do vício do álcool, né? E depois de ter uma passagem aí que estava fazendo bastante coisa, né? Estava de pipoqueiro, levando pipoca para um lado e para o outro, né? Estava acendendo vela para tudo que era coisa, né? Estava lá comendo arruda e tomando passe, mas não sei o quê, né? Até que o senhor achou ele. Estava te procurando, Gilmar. Ô, senhor, eu aqui. E aí chegou o Gilmar e está nos contando aqui como foi esse trabalhar de limpeza na vida dele, né? E diz que o Gilmar estava lá no final do primeiro bloco contando para nós que 2 dias de terapia já sentiu uma diferença incrível. Como é que foi isso, Gilmar? Eu creio assim que até inclusive na terapia que eu fazia, que era Josué 1, do 5 ao 9, né? E depois Salmo 91. Quando eu fazia o Salmo 91 e meditava, aquilo mexia comigo, né? Salmo 91, né? Então, quando eu voltei a trabalhar, o primeiro dia foi uma guerra ainda, né? Mas deu um pouco mais de força de vontade junto, né? E o Senhor trabalhando em mim, né? Ali as coisas começaram a mudar, começou a entrar a luz ali, né? E dali eu não parei mais de trabalhar, né? Dali foi só melhorando as coisas, né? Então foi um processo muito rápido na minha vida, em cima do que aconteceu, né? Porque naqueles momentos, os últimos dias de depressão, eu vi a morte de frente. Porque naquele dia que o irmão esteve lá em casa, eu não conhecia ele, nem era para ele lá em casa, na realidade era para outra pessoa fazer esse trabalho lá, né? E o senhor usou uma cunhada minha para mandar ele lá para ver essa máquina, né? Então ali o senhor já fez o arranjo todo, né? Que não é coincidência é mundo, né? Onde a gente sabe, mas sim uma estratégia do Senhor para levar a salvação para mim, né? E não só eu, mas o restante depois, né? E mais que ainda vão, eu profetizo, né? Que ainda vai acontecer, né? Então, naquele dia ali foi o pior dia da minha vida, porque foi ali que o momento de suicídio, né? Veio forte, né? Forte, como é que o Satanás, ele falava na minha mente como é que eu tinha que fazer, né? Para descansar, né? Então, isso foi 2 dias piores da minha vida, né? Então, daí em diante, quando tudo aconteceu, né? Eu vejo assim que o próprio remédio, o primeiro que eu parei de tomar foi o Rivotril, né? Não, o primeiro foi o que era o faixa preta, né? Que era o diazepam, se não me engano, né? E o Rivotril logo em seguida saiu, já dormia bem de noite, né? E aí foi indo, né? Foi tudo melhorando, mudando na minha vida, né? O remédio, né? E até a pressão alta que eu tinha também, né? O próprio remédio da pressão alta sumiu também, dentro de 1 ano, né? Começou a baixar a pressão e o médico mandou eu parar com o remédio. Nunca mais tomei remédio para pressão alta também, né? Então, tudo um processo de limpeza que o senhor fez, né? Da enfermidade que deu, né? Então, a depressão você foi, né? Então, eu creio assim que Deus, como ele tinha escolhido, né? E eu não sabia, né? Eu pegava uma Bíblia antes que a minha esposa dizia, vamos ler a Bíblia, mas a gente não tinha entendimento nenhum. Então, a gente sabe hoje que as pessoas que não conhecem, a gente tem que, através de nós, para ensinar elas, né? A conhecer a palavra, né? Então é muito, muito importante hoje isso, né? E eu passei por momentos difíceis, né? Que eu, aos olhos naturais, não acredito que hoje estou vivo, né? Cristiano, tu chegou na igreja antes do Gilmar ou depois do Gilmar? Vocês sabem essa? Um pouco antes. Eu vou aproveitar aqui o testemunho já do Cristiano, que está vendo o Gilmar, né? E por todo esse processo que passou. Veja bem, quanto tempo de igreja, Gilmar? Eu creio que vai fazer 7 anos agora, em agosto, né? 7 anos, irmãos. 7 anos, vocês vejam a transformação de vida que o Gilmar teve e tudo que ele está contando aqui dos testemunhos. Tem pessoas que acompanham o remédio de depressão a vida inteira. Tem pessoas que não se livram da depressão e a depressão, em muitos casos, como aqui o Gilmar estava relatando, que leva ao seu momento mais agudo, que pode ser o suicídio. Então, vê essa transformação que ele recebeu aqui. Agora, nós vamos olhar para o Gilmar e vamos dizer assim, mas ele aí é um Jó da vida, é um escolhido de Deus para alcançar tudo que ele alcançou com o Senhor. Eu vou dizer que não, irmãos. Eu vou dizer o seguinte, depende da dedicação. Porque você acha que o Gilmar é líder hoje de um exército, do homem que tem essa função, é porque ele é o mais eleito ou porque ele se colocou na sua função de servo do Senhor, de maneira que ele veio atuar junto ao Senhor, e o Senhor veio abençoando a vida dele, e que a expressão de hoje ele ser líder do exército homem é porque ele não quer fazer nada no corpo de Cristo, não quer atuar em nada? Não, né, irmãos?
Tá aí, essa é a posição de liderança, geralmente daqueles que já se colocam em posição de mais servos. Aqueles que querem servir ao povo de Deus, servir ao propósito do Senhor, e por isso eles vão recebendo a expressão. E aí a expressão está aqui hoje, exercendo o ministério e liderança de um exército, como está aqui o Cristiano também, exercendo aqui a liderança de uma tribo. Mas por que eles chegaram nessa situação? Como é que escolheram ele? O pastor é amigo deles. Não. Porque eu creio que existe muita oração aí, dedicação inclusive da liderança, para que o Senhor revele quem é as pessoas para naquela função. Agora, essas pessoas, elas não vão ganhar, não ganharam isso, entende? Elas foram exercendo isso. E até que a liderança, a nomenclatura veio pelo que eles já estavam fazendo. Eu creio nisso. E eu desejo aí para você também meditar nisso. Que tem muitas pessoas, Cristiano e Gilmar, assim, que a gente conversa, compartilha, né, Cristiano, assim, sabe, lá no coração, tu vê ele conversando contigo e tu vê que ele tinha uma vontade no coração de ter uma nomenclatura de liderança. Né? Eu tinha uma vontade de ser líder. Mas daí tu diz assim, ótimo, mas e o que tu está fazendo aí para ser líder, né, Cristiano? Eu até tenho um testemunho assim que vai testificar isso sobre uma pessoa ungida, né? Quando tu é ungido para ser líder, né? Eu tive essa experiência, assim, para mim me marcou muito, porque foi logo no início, assim, né, de igreja. E aquilo me tocou muito forte, assim, porque quando eu fui ungido líder do Exército Leão, tinha um líder do Exército Leão. E eu fui ungido na frente dele. E aquilo me tocou muito, assim, né? Aquilo me deixou, assim, impactado. Né? E aí, eu não entendia muito disso, né? Mas eu assumi, no caso ali, e aquilo sempre ficou dentro de mim. E aí eu vi assim que aquilo foi uma indicação de Deus, né? Então ali eu vi que é o Espírito quem faz a obra, né? Porque ele não fez uma reunião e disse que eu vou te colocar aqui, vou te tirar dali, não. Isso foi num culto. Então isso tu começa a ver o agir de Deus, o agir do Espírito, né? Através da liderança. E passado um tempo, nós estávamos num culto e o presbítero chamou um para ser líder, e aí ele foi ungir uns irmãos, né? E ele ungiu um irmão no encargo de líder do Leão. E eu era o líder. Mas naquele momento, assim, eu comecei a orar. Senhor, onde é que eu errei? O que eu fiz de errado? Porque se tu me tirou é porque, né, eu não estou sendo competente, né, segundo a tua vontade. E isso eu nunca compartilhei com ninguém, assim. E foi muito tremendo, assim, né, porque logo depois, assim, ele me chamou para ser líder da tribo, né? Mas aquilo me tocou muito, assim, né? Porque eu vi, assim, que eu já tinha uma visão espiritual. Eu já tinha entendido que era Deus que estava fazendo, né? E ali, quando foi ungido o líder, assim, eu me impactei, né? E eu já comecei a orar, né? Pedindo perdão para Deus, né? Porque se eu não tivesse cumprido mesmo, amém, eu ia aceitar aquilo. E aí logo eu fui chamado para ser líder da tribo, assim, né? Então, aí a gente começa a entender o que é uma obra sendo liderada pelo Espírito, né? Não por homens, né? Que bênção! E olha só, para você que está aí ouvindo mais a questão das lideranças, estão falando, mas o que eu chamo a atenção aqui é como é que as bênçãos ocorrem para os membros do corpo, né? Quando eles entram na posição e na função que o Senhor tem de propósito e plano para cada um de nós. Né? Tem ali o plano e função, propósito, o Senhor nos coloca na função, a gente atua na função, a gente é abençoado. E para vocês que estão vendo aqui, esses dois líderes estão aqui e querem aprender um pouco como é que é a questão da liderança. Tem um material
que, olha, maravilhoso. Inclusive, estamos aqui na livraria, não sei se tem aqui, mas tudo bem. A dica vai aparecer na tela para você aí. Não posso esquecer que sempre aparece na tela, né? É o material Liderando em Cooperação. Gente, é bárbaro. Eu vou dar essa dica para você aí, para você poder aproveitar e pegar esse material, tá? Para poder aí discorrer nesse material. É muito bom, é uma dica maravilhosa. Você vai ter, se eu não me engano, são 10 ministrações do Liderando em Cooperação. Vou arriscar aqui. São tantos materiais hoje que às vezes eu me pego, como é que é mesmo aquele título? Quantas ministrações? Porque, olha, é bastante material. Então, vocês veem aí, se a gente fosse estender hoje uma mesa, dá uma mesa de um buffet, né? Maravilhoso, né? Quando eu vejo aqueles encontros, assim, a gente vai nos encontros, aquela mesa farta, assim, e eu fico maravilhado com aquilo, mas olha que maravilha, né? Tudo isso servido na mesa para a gente ali, aqueles materiais, aquela fartura, né? E nada é pouco. A gente teve agora o último encontro, esses irmãos puderam participar, mas teve o último encontro agora. Aquela fartura, né? Cada título tinha uma pilha, Zeus. Olha que beleza isso, né? Que momento, né? Que a gente está aqui. Os irmãos têm 7, 8 anos também, estou começando. Também são daquele tempo, né? Quando eu comecei, assim, na vida da igreja, ainda a gente dá umas disputadas, né? Em alguns CDs, assim, que não era uma fartura, né? Tu tinha que esperar, assim, vir o CD, tu encomendava, né? Olha, eu quero o CD tal, da administração tal, vou encomendar, irmão. Daí uns 15, 20 dias depois, né? Aparecia o CD para ti, né? Tu já estava minguado de fome lá, querendo pegar aquele pãozinho. Mas vinha. Hoje essa fartura maravilhosa que Deus nos dá aí, que é uma bênção, para ver como o Senhor tem pressa, e graças a Deus o Senhor tem usado seus membros para que a gente tenha esses materiais todos à disposição. Estou sabendo também aqui que os irmãos aqui desenvolvem uma atividade em conjunto, aqui essa dupla aqui, né? Paulo e Barnabé aqui, né? Saem para fazer aí a missão junto do Senhor. Como é que é o trabalho que vocês executam aí, Gilmar? Bem, assim, ó, eu creio assim que até o irmão Cristiano, até nós brincávamos hoje, que era o Pedro e o João, né? E o João era o Cristiano, eu era o Pedro, né? Então, como eu faço trabalho de evangelismo, né? Então tenho muito contato com as denominações aí fora, né? E eu vejo assim que eu até achei engraçado que eu pegava o livro Modelo do Monte, eu não consegui ler o Modelo do Monte todo ele até hoje. Claro que eu não vou aqui dizer que falta da minha parte também um zelo maior, né? Mas o que eu aprendi mais até hoje foi, né, desde os grupos familiares do primeiro grupo, né? Onde eu sempre tive assim uma vontade muito acima do normal, assim, de quando eu me lembro do Paulo, né, que ele fazia os grupos familiares na época, né? Eu era um perseguidor, né? Então, André tinha o grupo não só onde ele estava, mas ele fazia com os 2 grupos, se não me engano, na época, né? Então eu prestava muita atenção naquilo que saía nos grupos, o que era falado, né, na boca do Senhor, né, usando o vaso, né? E eu sempre fui muito curioso assim de saber da obra tudo, né? Aprendi muito. E hoje esse trabalho que a gente leva até as denominações, o irmão falou sobre a fartura, né? Que eles não conhecem, né? Então o livro Modelo do Monte eu tenho dado esse livro para eles, né? Muito difícil conseguir vender, né? Que tem alguns lugares que os caras não têm, mas tem uma dificuldade, né, muito grande, né? Então esse livro foi emprestado e não devolveram mais, né? Não foi só uma nem 2, né? São 3 denominações aqui que já tem o livro, né? Até o Visão do Tabernáculo também, porque ele acompanha o Modelo do Monte, né? Então nós tivemos experiência há poucos dias agora no lugar, né? Onde nós fomos convidados eu dar testemunho e o irmão pregar uma palavra, né? Que nós temos diferentes, né? O que o Senhor nos colocou, né? Eu como evangelista, o irmão já tem o lado da oração, intercessão, mas também como um pastor, ganhar as almas também, né? Que todos foram chamados para isso, né? Então a gente tem esse trabalho em conjunto, eu e ele, e se tem ideia dos resultados, que eu sei que ali na frente vai aparecer os resultados, né? Porque o Senhor quer trazer esse povo para esse aprisco, né? Que é a casa dele, né? Onde estão espalhados por ele, né? E eles ficam, né? De boca aberta, né? Porque por exemplo, está até na minha frente aqui, que é o livro... O Devocional Mesa dos Pães? O Devocional, né? E é muito vendido, até em cima, nessa semana foram 3 livros, né? Que foram, até nem ficaram em Canela, desceram para ir para baixo, né? Perto de Sapiranga tinha um líder de uma igreja que estava aqui, né? E também o Depressão, né? Que foi junto, né? E até fomos convidados, até o Cristiano, para descer até lá para pregar uma palavra lá, né? Porque eles disseram para nós que nós temos o dom do ensinamento.
Então ali a gente vê que nós temos toda a visão celestial na nossa mão, a revelação, né? Que o irmão falou da fartura do material, a gente não dá um valor maior, né, que Deus nos colocou na nossa mesa, né? E eles não têm isso, né? Até esse irmão disse assim: nós aqui é fogo, né? E, né, daí brincava com o irmão Cristiano, mas fogo, né, da alma ou do espírito, né? Então, e nós o dom do ensinamento que eles não conhecem, eles não têm isso, né? Então, nessa terça agora da semana que vem a gente vai de novo lá, né? O irmão Cristiano foi convidado para se dar uma palavra, né? Então isso está sendo um trabalho muito importante, onde Deus tem nos usado ali. Eu sei que ali na frente vai aparecer que essa semente foi plantada, né? É muito importante isso, né? É a dedicação nossa, né? Amém. Então tá aqui o Gilmar. Ó, eu vou no próximo bloco, para você ficar ligado aqui, o Gilmar e o Cristiano vão dar dica pra gente de como é que eles têm, quais estratégias assim que o Senhor já iluminou eles aqui para chegar em outras igrejas, em outras denominações aí, né? Nas denominações afora, como é que tem usado essa estratégia? Então, cuide só, no próximo bloco vão contar para vocês as táticas do Senhor aí, ok? Um intervalo e voltamos em seguida. De bem com o pão.